Eletrizados, olha lá, muito interessante a discussão de hoje, né? Esse eletro aqui é um eletro de bloqueio de ramo direito. Tá? Por que eu trouxe ele? Porque vocês vão entender o que aquele outro eletro tem para mostrar. Bem, muitos de vocês falaram que era um bloqueio de ramo direito que a gente tinha naquele eletro, que eu vou mostrar daqui a pouco. Vejam aqui, eu tenho um empastamento da onda S em D1, tá? Que não é para estar presente, e isso me fala a favor de algo já chamando atenção ali para o ramo direito, realmente, tá bem? Bem, não só isso, mas se vocês observarem aqui, a VR está positivo. A VR não tem que ser positivo. Então, o que pode gerar a VR positivo? Um desvio de eixo para a direita, secundário um bloqueio de ramo direito, inversão dos eletrodos ou uma sobrecarga ventricular direita importante, tá bom? Bem, não é o que a gente está vendo, porque quando a gente olha aqui V1 e V2, eles têm um QRS maior do que 3 quadradinhos, logo, se tem mais do que 3 quadradinhos, está largo, se está largo, tem bloqueio. E se tem bloqueio no QRS, só pode ser bloqueio de ramo. Então, eu preciso descobrir se é um bloqueio de ramo direito ou é um bloqueio de ramo esquerdo. Como é que eu faço isso? Eu observo V1 e V2, ambos sendo positivos, eu estou então diante de um bloqueio de ramo direito, tá bom? Perfeito. Características, além disso, do bloqueio de ramo direito, é que no bloqueio de ramo, tanto direito quanto esquerdo, o segmento ST ele vai ter polaridade inversa ao do QRS. Então, o QRS está para cima, o segmento ST está para baixo. E aqui vocês podem ver a mesma coisa, tá? O segmento ST para cima, o QRS para cima, o segmento ST tentando ficar para baixo. E isso é o que a gente vai ver no bloqueio de ramo. Esse é o padrão esperado. Esse eletro aqui, por exemplo, ele tem algo interessante. Se a gente olhar aqui o AVF está mais positivo, tá? Então, está mais negativo, desculpa. Um AVF mais negativo, eu tenho que olhar como é que está D3 e D2. Quando eu olho D3, eu tenho aqui D3 com uma onda S importante. Por que eu sei que é onda S? Porque eu tenho R e logo depois eu tenho uma onda S. Tá? Bem, essa onda S é maior do que o S de D2. Então, se eu tenho S de D3 maior que o S de D2, eu estou diante também de um bloqueio divisional antero-superior esquerdo. Um eletro típico de doença de Chagas, né? Bloqueio de ramo direito, mas bloqueio divisional antero-superior esquerdo. Para completar o problema desse indivíduo, infelizmente, ele ainda tem aqui um intervalo PR maior do que 5 quadradinhos, tá? Se vocês prestarem bem atenção, eu tenho aqui um quadradão, que são 5 quadradinhos, o intervalo PR está maior do que 5 quadradinhos, então, além disso, ele ainda tem um bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Então, eletrizados, a gente tem aqui de novo um eletro, que foi o eletro que eu mandei mais cedo, para que vocês pudessem observar. Um eletro com padrão de QRS largo, onde, se a gente observar o D1, dá para ver, então, o empastamento da onda S. Opa, onda S empastada em D1. Deixa eu voltar aqui. Onda S empastada em D1. Sinal de que lá do lado direito está tendo um atraso na condução. A condução está indo lenta, tá? Bem, se não bastasse isso, a gente olha para a AVF também está negativo, né? Igual
àquele elétron anterior. AVF também é negativo. E aí, quando a gente olha para D3, realmente o S de D3 é maior que o S de D2, falando de bloqueio divisional antero-superior esquerdo. Pessoal, toda vez que vocês tiverem um bloqueio de ramo direito associado a um bloqueio divisional antero-superior esquerdo, fiquem atentos, porque isso pode ser secundário a Chagas e pode ser secundário a isquemia. O que interessa é que vocês estão aqui com os dois lados comprometidos, os dois ramos estão comprometidos, tanto o esquerdo quanto o direito. Por quê? O bloqueio divisional antero-superior esquerdo já diz, é esquerdo, está lá na esquerda. A esquerda são 3 ramos e um dos 3 sub-ramos de condução e um dos sub-ramos está tendo dificuldade. Isso, para evoluir para um BAVT, é daqui para ali, se a gente não tomar cuidado. Bem, quando a gente vem para V1, o que a gente observa? V1 e V2 positivos. E realmente um QRS aqui se mostrando largo. Fechando, então, o nosso critério aqui para bloqueio de ramo direito. Isso aqui é uma extrasístole, tá bem? Isso é uma extrasístole ventricular com padrão de bloqueio de ramo esquerdo. E aí, qual é o pulo do gato nesse elétron? É que o segmento ST, ele tem que ter polaridade inversa, mas não é o que a gente observa aqui. O segmento ST está suprando em V1, V2 e V3 e um pouquinho em V4, mas V1, V2 e V3 está bem visível, supra aqui realmente. Nesses casos a gente fica na dúvida só qual relação à parede, porque pode ser um supra de parede anterior, perfeito, mostrando esse comprometimento. Quando a gente vem olhar em D2, D3, EVF, realmente, olha só, tem infra, olha. E o infra está concordando com o negativo, eles são negativos e está infra, então isso é isquêmico mesmo. Então a parede anterior que está suprada. Isso é um infarto com supra. E vocês viram, alguns de vocês chegaram a relatar do supra de EVR, né? Então, supra de EVR é algo muito grave, lesão de tronco de coronária ou lesões proximais em DA e CX. Isso aqui é muito sério e precisa ser resolvido logo. Esse não é um eletro fácil, inclusive foi um eletro que um cardiologista não conseguiu ver essa alteração de imediato, tá, pessoal? Então, vocês estão de parabéns, vocês são realmente eletrizados por conseguirem dar um diagnóstico tão difícil que passaria batido em 99% dos médicos que atuam em urgência e emergência. Com certeza, vocês teriam tomado uma atitude correta com relação a esse paciente e salvado a vida dele. Parabéns, eletrizados! Continuem assim no nosso grupo exclusivo de eletrizados e que a gente possa continuar discutindo mais e mais casos. Caso vocês tenham algum caso por aí que tenham dúvida, podem ficar à vontade para jogar aqui. Eletros que vocês fiquem com dúvidas, podem jogar aqui para a gente ir discutindo, tá bem? Um grande abraço e boa noite a todos.